Foi aqui no basement da minha casa, onde eu acidentei, onde aconteceu o acidente, onde eu quase perdi 2 dedos. E foi aqui, nesse mesmo cenário onde eu estou agora, que em 5 minutos eu vivi o pior dia de terror na minha vida. Quer saber um pouquinho da história, o que aconteceu aqui comigo? Então fica comigo e vamos nessa. Foi num dia de terça-feira, dia chuvoso, ao qual eu não fui trabalhar pelo motivo de chuva. Eu desci aqui pro basement, comecei a trabalhar, estava fazendo as minhas tábuas de churrasco, as tábuas a quais eu sempre gostei de vender para ganhar um pouquinho de dinheiro ali, 20 dólares, 15 dólares. Quem me conhece sabe que eu faço um pouquinho de tudo. Foi na mesa de corte onde eu me acidentei com a table saw. A cada 9 minutos, uma pessoa se acidenta com a table saw. Muitos deles, talvez, não tenham a mesma sorte assim como eu tive. Sorte não, livramento de Deus. Porque ver as minhas mãos com os dedos cortados e muitos desses cortes atravessaram o osso, é um milagre de Deus hoje eu poder contar essa história para vocês. E é aqui mesmo, na table saw, onde eu estava cortando madeira para fazer tábuas de churrasco, que a minha vida mudou num piscar de olhos. Foi quando eu estava finalizando essa madeira, fazendo a refinação dela ali, refinando as arestas dela para deixar tudo bem bonitinho. A madeira estourou, minha mão desceu, passou os 2 dedos, o dedo mindinho e o dedo anelar na máquina de cortar. Na hora eu já dei aquele puxão, aquele choque, quando a gente passa a mão, dá uma batidinha nos dedos, sempre a gente dá aquele choque. Eu, mais do que depressa, já puxei a mão, já olhei a situação da minha mão, peguei os meus dedos, ajeitei, olha para vocês verem que loucura. Peguei meus dedos, ajeitei na mão e fiz pressão. Talvez, se eu não tivesse feito isso, eu poderia ter até perdido meus dedos, mas o meu instinto de como uma pessoa que já fez o curso de segurança, uma pessoa que entende que a gente tem que cuidar exatamente do momento que acontece o acidente até a finalização do atendimento do médico. Foram 5 minutos de terror na minha vida que eu jamais vou esquecer. Primeiro, que eu estava trabalhando aqui no basement e deixei o meu telefone lá em cima, na mesa lá da minha casa. E para mim abrir a porta com a mão travando aqui. Para minha sorte, a porta daqui de casa é daquelas portas lock, automatic lock, que é aquelas portas smart lock, que é as portas que tem aqueles códigos, né, para entrar dentro de casa. Então eu usei esses códigos para entrar dentro de casa com o meu dedinho mindinho aqui da minha mão direita, porque eu acidentei a mão esquerda. Então eu consegui entrar dentro de casa, pegar minha carteira, colocar ela meio que assim na minha barriga e com os outros 2 dedos aqui, pegar meu celular. E todo mundo sabe o quanto eu gosto de tecnologia, eu já conhecia os comandos de voz do meu celular, então eu já falei, Hey Siri, ligar para emergência. E aí ela ligou para emergência onde eu estava ali falando com o atendente e eu garanto para vocês, galera, coisa de louco. 5 minutos, estava quase se passando 5 minutos após eu acidentar aqui com a table saw e para mim já tinha 1 hora que eu estava esperando por alguém me socorrer. Eu, com a atendente da emergência no telefone, falando para ela, olha, eu estou em tal lugar, eu acidentei, aconteceu isso comigo, manda alguém me buscar. E nesse tempo que a ambulância estava deslocando para minha casa, eu entrei em desespero, porque estava demorando, isso com menos de 5 minutos, para vocês verem enquanto minha mente estava acelerada, 5 minutos estava parecendo uma eternidade. Então, nesse período eu bati na casa do meu vizinho, eu cheguei na porta da casa do meu vizinho, bati de cabeça, toque, 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 não tinha ninguém em casa, voltei para a rua desesperado, comecei a gritar por help, socorro aqui, né, em inglês, pedindo às pessoas ajuda. E na rua não passava sequer um carro, não tinha um carro sequer passando na rua. Só que nesse mesmo dia de manhã, antes de me acontecer esse acidente, eu tinha ligado para 2 amigos meus, que foram o Marciano, que é meu compadre, e também o Amarelo, que é o Edivan, um parceiro meu que está sempre comigo. O Marciano estava resolvendo algumas coisas do carro dele e não pôde vir, o meu compadre não pôde comparecer nesse dia.
Mas o amarelo, ele falou para mim que ele ia resolver algumas coisas e se desse ele passava aqui. Gente, Deus é tão maravilhoso. Na hora que eu saí da casa do vizinho, que eu cheguei na esquina ali de casa, quem estava virando a esquina? O amarelo, meu amigo. E eu já fui correndo pro lado dele, cara, me leva pro hospital, eu cortei o dedo na máquina e tal. E ele, sem entender, achou que era uma piada, que eu tava contando uma brincadeira ali, só que ele me conhece, eu não sou de brincar com essas coisas. Ele, na hora, identificou que ele viu um pouco de sangue já começando a sair na minha mão. Galera, da hora que eu cortei até a hora que ele chegou, a minha pressão na mão foi tanta que nem pingar sangue pingou aqui. Nada, ficou tudo limpinho. Então ele me colocou no carro, eu ainda com a atendente da emergência no telefone, eu tentando falar com ele, me leva para o hospital, eu tentando falar com ela que eu estava sendo atendido, que o meu amigo estava me levando para o hospital, e eu tentando raciocinar o que estava passando com a minha mão ali, porque na hora que eu coloquei a mão no lugar e tal, que eu fiz a pressão, eu não tirei mais. Quando eu cheguei no hospital, já fui chamando por socorro. Na verdade, antes de eu chegar lá, né, no hospital, eu estava com a mente tão acelerada que eu estava achando que estava tudo lento, o tempo estava passando tão lento assim, que eu estava tão acelerado que eu falava com o amarelo, passa no sinal vermelho, estaciona aqui que eu vou descer. Eu estava totalmente louco com essa situação que me aconteceu. Graças a Deus cheguei no hospital, eles me atenderam rapidamente, já fizeram aquelas perguntas que eles sempre fazem, o que te aconteceu, o que você estava fazendo, com quem que você estava trabalhando, e eu estava aqui em casa sozinho, não tinha ninguém comigo trabalhando e não estava prestando serviço para ninguém naquele dia, né? Então, na hora ali já veio vários enfermeiros, já veio um médico e tal, pessoas que estavam passando ali, viram a situação, já correram, ligaram. Pessoal, foi uma coisa incrível. Assim, eles mobilizaram a parte do centro de atendimento especializado muito rápido, eles fizeram isso muito rápido, organizaram tudo ali, já me colocaram lá para dentro. E nesse meio tempo, o amarelo ligou para várias pessoas, a principal delas a minha esposa. Minha esposa tinha ido para o trabalho, ela estava trabalhando alguns minutos daqui. Quando ela atendeu o telefone, segundo ela, ela achou que eu tivesse tido um cortezinho, coisinha básica e tal. Mas quando o amarelo abriu a câmera, que ela me viu deitado na maca, gemendo, gritando e com medo, eu acho que a maior dor que eu tive foi o medo de perder os 2 dedos. Essa foi a minha maior dor. Eu estava em desespero, eu fazia as pessoas me prometerem que não iria cortar meus dedos, porque meus dedos, galera, eu cortei a junta do mindinho e a metade do dedo anelar, e os 2 dedos cortaram além do osso. Os tendões aqui em cima cortaram, os ligamentos de baixo nervosos continuaram, porque os ligamentos estão na parte de baixo dos dedos. Meus 2 dedos só ficaram pendurados por essa parte branca aqui da palma da mão. Então eles caíram. E a minha esposa viu essa cena, o que aconteceu comigo, ela entrou em desespero e começou a chorar. E nesse tempo, 2 amigos meus também, que o amarelo contataram eles, não sei como que aconteceu muito bem, porque nesse momento eu estava em desespero, mas eu acredito que ele ligou para a patroa dela. A patroa dela, por estar em outra área, né, deve ter mandado 2 amigos meus também passar lá para pegar a FA e tal. Eles foram, eles me acompanharam no hospital, que é o Bruno e o Rodrigo, que foram pessoas também que foram fundamentais no meu atendimento lá, que me ajudou muito. O Bruno ficou comigo lá no hospital depois que eu precisei ficar internado lá, esperando a cirurgia, né? Então tudo isso aconteceu, galera, num prazo muito rápido. Essas coisas aconteceram muito rápido. Eu dei entrada no hospital, era mais ou menos umas 9h50, mais ou menos assim, umas 9h50. E eu fui para a sala de cirurgia, já era 6 horas da tarde. Então, assim, esse tempo inteiro eu fiquei lá com a mão aberta, com os cortes expostos e tal. Eles colocaram só uma faixinha para tampar mais ou menos por cima e tal. Fizeram a limpeza, a asepsia, tudo lá. E, galera, a mente só passava: eu vou perder meus dedos, eu vou perder meus dedos, eu vou perder meus dedos. E nesse meio tempo a Fá chegou, né? Ela chegou lá, me abraçou, me viu naquela situação. Imagino que não deve ter sido nada bom, né? Você vê uma pessoa que você ama numa situação como a que ela me viu. E eu também recebi a visita da patroa dela, que é a Simone, pessoal da igreja. Nossa,
Pensa no pessoal que é sensacional, galera. A Simone, ela fez a oração junto comigo, ela orou e pediu a Deus que tivesse misericórdia, que não deixasse eu perder meu dedo. E ela falou para mim: Edson, não aceita ninguém falar que você vai perder seu dedo. Profetiza, você não vai perder seu dedo, ninguém vai arrancar seu dedo. Galera, e foi dito e feito. Eu orei com ela ali e com muita fé, na hora eu confortei meu coração. Acho que faltou, né, a gente lembrar no momento de desespero de quem é o nosso maior socorro, que é Deus, é Jesus o nosso maior socorro. E na hora que ela fez essa oração, já deu uma confortada no meu coração também. E foi ali. Passou um tempo, passou um pouco mais de tempo, deu 6 horas, eu entrei para a sala da cirurgia, fiquei lá desacordado 1h40, fizeram todo o reparo aqui da minha mão, ficou nessa situação igual vocês estão vendo. Essa foi um pouquinho da minha história, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e quem quiser me visitar, meu endereço vai estar aqui embaixo, quem me conhece sabe onde eu estou e eu fico por aqui. Deus abençoe, forte abraço.